E aí, pessoal, tudo bem? Tudo em paz? Sejam bem-vindos ao canal ID Medicina. O meu nome é Rodolfo e hoje começaremos o nosso bloco de vulvovaginite. Nesse primeiro vídeo, vamos falar sobre a vaginose bacteriana. Mas antes de aprofundar no tema, é muito importante conhecer as doenças que integram as vulvovaginites. Dessa forma, quando tivermos um pH vaginal maior do que 4,5, deveremos pensar em vaginose bacteriana, tricomoníase, vaginite aeróbia ou vaginite inflamatória descamativa. Por outro lado, frente a um pH vaginal menor do que 4,5, deveremos pensar em corrimento fisiológico, candidíase ou vaginose citolítica. Analisando todas as questões sobre o tema, eu consegui determinar a impressão digital da vaginose bacteriana. E a primeira coisa, então, que precisamos saber é que a vaginose bacteriana ela não é uma IST. Sobre a etiologia, ela é polimicrobiana, predominando anaeróbios, sendo a sua principal representante a Gardnerella vaginalis. Sobre o diagnóstico, ele é clínico e é feito através dos critérios de Ansel. O primeiro critério é o pH vaginal maior do que 4,5. 2. Teste das aminas ou teste de Whiff positivo, que consiste em adicionar uma gota de hidróxido de potássio a 10% a uma amostra de secreção vaginal e verificar a presença de um odor característico de peixe. Uma observação é que é muito comum a paciente relatar que ela tem um corrimento vaginal que apresenta um odor fétido, principalmente depois da menstruação em relação sexual. O terceiro critério é a presença das clue cells, ou células guia, que são células epiteliais recobertas por bactérias, como presentes aí na imagem. E o quarto critério é o corrimento homogêneo branco acinzentado. Lembrando que para o diagnóstico nós precisamos ter no mínimo três critérios presentes. Outro destaque importante sobre o diagnóstico é que algumas questões citaram os critérios de Nugent, onde, se tivermos uma pontuação maior ou igual a 7, nós estamos diante da vaginose bacteriana. E por último, nós temos o tratamento. Como a vaginose bacteriana ela não é uma IST, nós não vamos tratar o parceiro sexual. E isso é uma pegadinha bastante comum de prova. Sobre as drogas utilizadas, o Ministério da Saúde recomenda como primeira linha o metronidazol 250 miligramas via oral 2 vezes por dia por 7 dias, ou metronidazol gel vaginal 100 miligramas por grama, aplicador cheio à noite ao deitar-se por 5 dias. E antes de entendermos como as bancas exploram esse tema, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentário que é muito importante. Para analisar as questões, eu utilizo o banco do Estratégia Média. E se vocês precisarem, deixei o meu cupom de desconto na tela e na descrição do vídeo. Lembrando que vocês podem utilizar a plataforma por 30 dias e, se por algum motivo vocês não se adaptarem, vocês terão todo o investimento de volta. E a nossa primeira questão é do Revalida INEP de 2025. E como já expliquei em outros vídeos, a primeira coisa a se fazer na resolução de qualquer questão é avaliar primeiro as alternativas antes de ler o enunciado. Aqui nós temos na letra A, vaginose citolítica, B, tricomoníase, C, candidíase e D, vaginose bacteriana. Assim, mesmo sem ler o enunciado, já somos capazes de determinar que estamos diante de um caso de ginecologia que aborda vulvovaginite. E com esses dados, já somos capazes de fazer uma leitura direcionada e inteligente do enunciado, sabendo o que devemos buscar. Então, temos uma mulher de 30 anos que é encaminhada pelo médico da unidade básica de saúde para avaliação com o ginecologista. Relata corrimento com odor fétido após o término da menstruação. Então, meus amigos, vamos parar aqui. Essa é uma informação-chave que a gente estava procurando. Toda vez que numa questão de vulvovaginite falar sobre odor fétido, a gente vai estar diante de um pH maior do que 4,5. E quando o pH for maior do que 4,5,
Eu quero que vocês lembrem sempre de dois diagnósticos principais, que é a vaginose bacteriana e a tricomoníase, que será tema do nosso próximo vídeo. E dessa forma, a gente já pode excluir as letras A e C. Continuando a leitura, a paciente relatou o corrimento com dor fétido após o término da menstruação, nos últimos 3 ciclos menstruais, e apresenta o laudo da citologia cervical realizada na UBS, que aponta a presença de epitélio escamoso e glandular, flora com lactobacilos e dentro dos limites da normalidade. E esse é um dado muito importante, porque quando temos um corrimento e a presença de lactobacilos acima da normalidade, o diagnóstico provável é a vaginose citolítica, presente na letra A. Então, quando temos um aumento dos lactobacilos, o pH vaginal reduz, então ele é menor do que 4,5. Por a nossa paciente ter um corrimento fétido, a gente já pensa num pH maior do que 4,5, como conversamos, e ela também apresenta um número de lactobacilos normais, excluindo assim a possibilidade do diagnóstico de vaginose citolítica. Continuando a leitura, ao exame especular, observa-se corrimento abundante e homogêneo, com vagina e colo uterino de aspecto normal e sem hiperemia. E esse dado também é muito importante porque já exclui o diagnóstico de tricomoníase, porque nessa doença a gente vai encontrar um colo hiperemiado, tigroide, que vamos ver com mais detalhes no próximo vídeo. E, finalmente, temos o teste com hidróxido de potássio, realizado na secreção vaginal, com a percepção de odor fétido e pH superior a 5, como a gente já imaginava, e no exame a fresco da secreção vaginal, observam-se células guia, clucéus no microscópio, que nas provas é patognomônico de vaginose bacteriana, como descrito na letra D. E o nosso segundo caso clínico é do SUS São Paulo de 2025. E nesse instante eu recomendo que você pause o vídeo e resolva a questão. Mais uma vez, começando a resolução pelas alternativas, já fica claro que estamos diante de uma questão de ginecologia em que temos uma paciente com uma infecção do trato genital, podendo ser uma vulvovaginite ou uma infecção pelo HPV. Nela, nós temos uma paciente de 23 anos de idade que relatou ter corrimento branco amarelado com odor desagradável, que piora quando mantém relações sexuais. Então, nessas primeiras linhas, parece que a gente está relendo a questão anterior do INEP Revalida. É a mesma história, é o mesmo esqueleto. E esse odor desagradável já nos faz pensar no pH maior do que 4,5, nos direcionando para o diagnóstico de vaginose bacteriana ou tricomoníase. Continuando, ao exame especular, o colo uterino estava aparentemente normal e o conteúdo vaginal era branco leitoso. Ao realizar o exame a fresco com soro fisiológico, o médico encontrou diversas células descritas como clucéus ou células-alvo. E agora ele quer o diagnóstico. E com toda certeza, estamos diante de um caso de vaginose bacteriana que é causada pela bactéria anaeróbia Gardnerella vaginalis. E mais uma dica, eu recomendo que você grave bem essa imagem que está na sua tela das Clucells, que na verdade eu retirei de um outro caso clínico de 2024 lá do Espírito Santo, mas que pode cair na sua prova objetiva, discursiva, de multimídia ou até mesmo na prova prática. Então, meus amigos, todas as questões sobre vaginose bacteriana, elas vão orbitar, elas vão girar em torno das informações que eu passei para vocês. E com essa impressão digital gravada na mente, eu tenho certeza que vocês vão arrebentar aí nas provas, acertando todas as questões. A parte 2 desse bloco vai ser sobre tricomoníase e espero grandemente ter conseguido ajudar vocês aí nos seus estudos.